As 24 horas de Nürburgring estão no meu radar há alguns anos, eu venho avançando aos poucos, tirando as permissões, aprendendo no simulador e trabalhando em tudo isso. Menos de uma semana antes do evento, por acaso eu recebi uma recomendação para falar com a Sorg e acabou dando certo. Estou aqui em Nürburgring para Ravenau 24 horas no Nordschleife. Essa é a pista raiz, tem quase 100 anos, é provavelmente a pista mais insana, com a história mais incrível e, sem dúvida nenhuma, a melhor pista do mundo. Esse evento é uma insanidade completa, são cerca de 120 carros divididos em 10 classes ou mais, e entre 250 e 300 mil pessoas vêm pra cá e acampam por dias antes da corrida. Os fãs aqui são insanos e acontece muita coisa o tempo todo, é um evento extremamente empolgante. Uma corrida de 24 horas é algo totalmente diferente, você corre a noite inteira, o clima aqui pode mudar muito rápido, pode acontecer praticamente qualquer coisa. Ano passado, por exemplo, teve uma interrupção de 17 horas por neblina. Esse ano parece que vai ser sol e calor o tempo todo. Você não pode simplesmente chegar aqui com uma licença FIA internacional e entrar no carro e correr. Você precisa de uma permissão B de Nürburgring, dependendo do carro, talvez precise da permissão A. É um processo completo, você tem que fazer curso, voltas guiadas, depois correr 2 provas, um tempo mínimo de pilotagem, e só então pode conseguir a permissão A. Eu comecei esse processo no ano passado, consegui a B e finalizei com a permissão A na primavera de 2025. Só de ter a chance de participar dessa corrida já é algo especial por si só, e quase não aconteceu. Eu estava trabalhando com uma equipe BMW, uma semana e meia antes da corrida, um dos pilotos sofreu um acidente de bicicleta, quebrou a clavícula, precisou colocar pinos e ficou fora. A equipe acabou retirando o carro. Então, literalmente 3 dias antes de eu embarcar para a Alemanha, eu não tinha vaga. Comecei a ligar para todo mundo, pensar com quem eu poderia falar, mandar mensagem para qualquer pessoa que eu conhecesse, e o nome da Sorg Rennsport aparecia sempre como uma boa opção. Entrei em contato com Benjamin Sorg, eles tinham um assento disponível e eu simplesmente agarrei a oportunidade. Eu queria muito correr essa prova, a prova mais emocionante da qual você pode fazer parte, eu não queria deixar essa chance passar. Cheguei ontem, isso aqui é um evento enorme, tem muita gente, muita logística envolvida, precisei checar todo o meu equipamento, passar pelo processo de licença, garantir que estava tudo atualizado, levei horas e horas só para resolver a parte burocrática e estar apto a correr. Um dos motivos de eu querer correr de BMW era porque eu conheço o carro, assim não precisaria me adaptar ao carro, só à pista. Mas com o Cayman eu nunca tinha sentado dentro. Eu basicamente sentei no carro, comecei a me adaptar, recebi instruções sobre todos os sistemas, onde ficam os botões, tudo aquilo que precisa virar memória muscular muito rapidamente. É uma curva de aprendizado enorme para conseguir andar rápido aqui, e é uma pista extremamente traiçoeira. Não é como as pistas FIA Grau 1, como no ADAC GT4 Alemanha, onde você escapa e cai numa área asfaltada. Aqui, se você sair da pista, provavelmente vai destruir o carro. É um lugar que precisa ser respeitado, e esse definitivamente é um dos grandes desafios.
Meu nome é Henning Schuyler. Eu comecei basicamente em 2023, sou apaixonado por carros desde a adolescência. Depois de algum sucesso na vida profissional, tive a oportunidade de começar a correr e entrei nessa jornada de disputar as 24 horas de Nürburgring no ano passado. Mas não terminamos a prova e nem foram 24 horas completas. Então, estou aqui pro revanche. Eu gosto da ideia do Endurance porque você pode ser fã e participante ao mesmo tempo. Você divide o carro com outros pilotos, então sempre sobra um tempo para ser fã, ficar nos boxes assistindo a corrida, o que é incrível. Eu decidi fazer uma jornada de aprendizado que não fosse só Nürburgring, corri as 12 horas de Spa, as 24 horas de Barcelona. Para mim, isso ajudou muito no controle do carro, porque são pistas onde você consegue explorar o limite com mais segurança. E depois, com esse aprendizado na cabeça, voltar para a Nordschleife e evoluir aqui. Isso foi fundamental para a minha evolução. A Sorg, em particular, torna tudo muito fácil. É uma equipe muito profissional, mas ao mesmo tempo tem esse espírito ágil de equipe familiar, onde todo mundo é realmente apaixonado pelo que faz. Por outro lado, a equipe também atrai pilotos extremamente rápidos, o que é uma referência incrível para um piloto amador. O principal objetivo é terminar a corrida. A ideia inicial era largar nas 24 horas, o que conseguimos no ano passado, mas sendo honesto, largar era só o título do projeto, o objetivo sempre foi terminar. Eu quero estar na lista de quem completa a prova, não quero estragar a corrida da equipe. Vou tentar entregar o meu melhor, eu não sou o piloto mais rápido do carro, mas acredito que em termos de inteligência de corrida e consistência, posso ser um ativo importante para a equipe. E esses são os padrões que eu quero atingir. Meu nome é Finn, no Wimberhaus, tenho 19 anos, estou aqui em Nordschleife. Atualmente estou correndo na Classe Cup 3 com o Porsche Cayman. É um carro muito legal, é a minha primeira participação em uma corrida de 24 horas, então estou basicamente acumulando experiência também pensando nas 24 horas de Spa. Fiquei realmente impressionado com a quantidade de pessoas aqui, é algo gigantesco, eu não esperava ver tanta gente assistindo. E é muito legal ver todos esses fãs sentados ao redor de uma pista tão icônica. Para todos nós, o principal objetivo é terminar a corrida e depois disso, claro, terminar entre os 3 primeiros. Se conseguirmos um P3 ou melhor, será incrível, especialmente considerando que somos um line-up pro. O Endurance é meio complicado porque existe uma grande variedade de pilotos competindo juntos no mesmo evento, são muitas classes de carros e 4 ou 5 classificações diferentes de pilotos. Inicialmente estávamos inscritos como um carro Cup 3 AM, porque seriam 3 pilotos bronzes e um prata. O Kasparos, na verdade, é prata, mas estava meio que classificado como AM. Não tenho certeza exatamente o que aconteceu, mas depois decidiram nos reclassificar como equipe Pro. Meu nome é Kasparos Vengelis, sou piloto lituano, comecei no kart, depois fui para a Fórmula 4 na França, a Euronascar e em seguida a série francesa da Ligier. Acabei vencendo o campeonato já no meu primeiro ano e depois de correr lá por uma temporada decidi que realmente queria correr em Nürburgring, então aqui estou. Consegui minha licença no ano passado, tive alguns pódios também, agora estou correndo o campeonato ANLS buscando ou esperando uma vitória. É a minha primeira largada nas 24 horas, então estou principalmente animado e ansioso pelo que vem pela frente. É difícil apontar apenas um elemento do que torna essa corrida tão especial. Eu sinto que é a soma de tudo, a pista, a atmosfera, os fãs. Você nunca se cansa de pilotar aqui, mesmo em stints longos, o tamanho da pista torna tudo muito desafiador. E as corridas aqui são únicas, porque oferecem corridas de 24 horas à noite, sem iluminação, algo que você não encontra em nenhum outro lugar.
Uma das coisas mais legais dessa corrida é poder reencontrar pessoas que normalmente eu não vejo nas competições em que participo. Essa é a minha quarta vez na 24 horas e eu acho que a cada ano fica ainda mais especial. Os fãs, a atmosfera, North's Life, tudo isso representa um desafio enorme. Tem muita gente pedindo selfie, autógrafos, é simplesmente incrível. Eu estou pilotando o carro Girls Only, como o nome diz, somos uma equipe totalmente feminina, mecânicas, engenheiras, pilotos, todo mundo. Estamos correndo com o BMW M4 GT4 na classe AT3 utilizando combustível alternativo. A categoria é bastante competitiva, então claro que estamos sempre mirando a vitória, mas acho que um pódio é um objetivo bem realístico e é isso que estamos buscando. Cuidado para não bater a cabeça da barra. Hoje é o primeiro dia em que vamos para a pista, sessões de treino. Tem uma sessão de 2 horas e outra de cerca de 3 horas, então vamos começar pela de 2 horas. Você pensa, 2 horas é bastante tempo, mas como uma corrida de 24 horas, você precisa dividir entre os 4 pilotos. Ou seja, dá meia hora para cada um, e aí você percebe. Isso significa 2 ou 3 voltas no máximo. Eu nunca dirigi um Cayman antes, então eu vou entrar no carro daqui a pouco e realmente não sei o que esperar. Espero que seja um carro fácil de entender e que eu consiga me adaptar rapidamente, porque eu não tenho tempo. Vou fazer talvez 2 ou 3 voltas nessa sessão e talvez 4 ou 5 na sessão da noite, mas não é só me adaptar ao carro, eu ainda não conheço bem North's Life. Você passa por uma curva a cada 10 minutos, então é difícil aprender, e são cerca de 100 curvas. Eu já estive aqui em 2 corridas, fiz escola e tudo mais, mas ainda tem algo como 35 voltas, o que dá cerca de 350 minutos de pilotagem. É bastante tempo dirigindo, mas não são tantas voltas assim. Manter tudo isso por 24 horas vai ser provavelmente a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Você está cansado, é madrugada, eu nunca fiz corrida noturna antes, então você tem menos informação visual. Tudo fica mais difícil e é muito mais fácil cometer um erro, e aqui um erro é duramente punido. Então vai ser um grande teste da minha capacidade mental e provavelmente física também. Eu tenho treinado bastante, mas o único treino que tenho para ficar sem dormir é a vida com filhas, e eu não sei se isso vai ser suficiente como preparação, mas é o que eu tenho. Eu não foco muito em tempo de volta no começo, porque eu sei que não sou o tipo de piloto que faz a volta mais rápida. Não se trata de aprender a pilotar aqui, eu já fiz algumas centenas de voltas, então sei onde a pista vira para a esquerda ou direita. O que eu quero dizer é que em uma corrida de 24 horas com tráfego, o importante é saber onde olhar os retrovisores, identificar quando um GT3 muito rápido está se aproximando e também saber onde ultrapassar carros mais lentos com segurança. Se adaptar a isso, para mim, significa que as primeiras voltas de classificação são uma grande curva de aprendizado. E é sempre assim. Você pode reduzir seu tempo pessoal em até 30 segundos entre a primeira e a terceira ou quarta tentativa. Depois disso, é hora de analisar os dados, entender as referências reais, voltar para a pista, testar coisas, melhorar em alguns pontos, não melhorar em outros, e assim começa um processo contínuo de evolução. Mas a base de tudo é construir confiança, ganhar ritmo, entrar no flow, e isso tem funcionado bem. O clima inesperadamente está ótimo, o sol está brilhando, então claro, tivemos que fazer alguns ajustes no carro, pequenas mudanças de setup, mas até agora tudo bem. Essas sessões nem são exatamente treinos, são sessões de classificação, eu estava tratando como treino, mas na verdade não é bem assim.
Estamos sendo abençoados com uma semana de corrida com clima lindo. E nesse sentido, eu acho que muitos dos desafios acabam diminuindo. Ainda estou me acostumando com algumas coisas como retrovisores, pontos cegos, posições dos botões no volante e sinto que estou só arranhando a superfície. Consegui dar algumas voltas no circuito Grand Prix e estamos usando o traçado completo, que é outra coisa que eu nunca tinha feito. Tem algumas curvas diferentes, curvas que eu nunca fiz antes, e no final das contas eu só fiz 2 voltas no carro. Mais tarde eu vou voltar para a pista, temos uma sessão das 20 às 23h30, isso me dá pelo menos a chance de pegar o entardecer e talvez um pouco de escuridão. Vamos ver, vai ser intenso, mas vai ser uma experiência de vida incrível, estou realmente ansioso por isso. Até agora tudo correu muito bem, no Quali 1 tivemos temperaturas muito altas, então fizemos alguns ajustes no carro, depois fomos para a classificação noturna. Pilotar à noite em Nürburgring significa pilotar na escuridão total. Mas ao mesmo tempo existem as fogueiras dos fãs, lanternas, por um lado você perde muitas referências visuais, você não consegue enxergar muito à frente. Então precisa mudar suas referências, olhar mais para fora do carro, usar mais os outros sentidos. Ter ritmo é extremamente importante, ter seus pontos de frenagem e o som associado a isso. Se você mantém o mesmo som durante a noite, há uma grande chance de que tudo esteja indo bem, mas ainda existe um fator de risco. O tráfego. Os carros mais rápidos vêm por trás com muitos faróis, luzes fortes, e não existem bandeiras azuis à noite, então você precisa tomar suas próprias decisões. Dar passagem ou disputar posição é algo bem emocionante. Foi simplesmente incrível pilotar, estava muito escuro, mas dava para ver os fãs com churrasqueiras, iluminando tudo ao redor. No momento estamos em P3, no Quali 2, ainda temos o Quali 3 pela frente e esperamos melhorar o nosso tempo. A ideia era que os 4 pilotos fizessem cerca de 45 minutos cada, algo como 4 voltas, o que já era bem mais tempo do que as 2 voltas que estávamos tendo pela manhã. Tudo estava indo conforme o plano, mas então eu estava assistindo a transmissão e vi o carro parado na grama. Pensei, não... Não parecia batido, parecia quebrado. Comecei a tentar entender o que estava acontecendo, falando com o Sven, o chefe do carro, perguntando para todo mundo, tentando descobrir o problema. A ideia era que os 4 pilotos fizessem cerca de 45 minutos cada, algo como 4 voltas cada. Tudo estava indo conforme o plano, mas então estava assistindo a transmissão e vi o carro parado na grama e pensei, não. Não parecia batido, parecia quebrado. Comecei a tentar entender o que estava acontecendo, falando com o Sven, o chefe do carro, perguntando para todo mundo, tentando descobrir o problema. No fim foi o combustível, eles não abasteceram corretamente, cometeram um erro no pit stop, não colocaram combustível suficiente e o carro não conseguiu completar o stint. E aí vem outro problema, quanto tempo vai levar para trazer o carro de volta aos boxes? Eu estava esperando entrar na pista ainda com um pouco de luz, para deixar meus olhos se adaptarem aos poucos. Mas isso não aconteceu. Quando fui para a pista, já estava completamente escuro. Era tipo, ok, vai!
A primeira volta foi uma das coisas mais assustadoras que eu já fiz em muito tempo. Os faróis praticamente não ajudam, tem muitas luzes atrás de você e você não consegue saber se os carros estão perto, longe, rápidos. Mas na segunda volta já ficou um pouco melhor, talvez meus olhos tenham se adaptado, mas também já comecei a entrar no ritmo, consegui forçar um pouco mais e começar a chegar perto do que faço durante o dia. Essa experiência é extremamente valiosa. Durante o treino, as primeiras voltas foram definitivamente desafiadoras, não tem luz, você não vê seus pontos de referências normais, não vê os pontos de frenagem. Na verdade, quase não existe pontos de frenagem aqui para usar como referência, mas depois de algumas voltas consegui entrar em um ritmo muito bom, o ritmo ficou forte, quase igual ao do dia, então fiquei muito satisfeito com isso. Fico muito feliz de termos conseguido fazer essa sessão. Se o carro não tivesse voltado e não tivesse tido esse tempo, eu estaria fazendo isso direto na corrida e provavelmente bem mais nervoso. Alguém vai me acordar às 4 da manhã e dizer, sua vez. Pelo menos agora eu já sei como é, ainda tenho muito a aprender à noite, mas é um progresso. E considerando o pouco tempo de pista que tivemos hoje, é o melhor que eu poderia esperar. À noite fica tudo um pouco mais caótico, com muitas luzes, os fotógrafos também usam flashes, então às vezes isso atrapalha um pouco, mas eu gosto da atmosfera. Estamos em P3 da classificação da nossa classe, se conseguirmos terminar em P3 ou melhor, seria incrível, ainda mais sendo uma lineup Pro. Acho que dá para atacar. O principal é terminar a corrida com inteligência de corrida, consistência e simplesmente não cometer erros. Acho que posso ser um ativo importante para a equipe, esse é o padrão que eu quero entregar. É tudo, os fãs que podem entrar na pista, o apoio desde o início da corrida, a corrida em si também é muito única, provavelmente é a maior corrida multiclasses que existe. Isso torna tudo muito desafiador, mas também muito interessante. E o aspecto das 24 horas, em qualquer corrida de 24 horas já é difícil, mas correr à noite também é muito recompensador. Acho que o maior desafio é simplesmente sobreviver à noite, é muito escuro na floresta. Especialmente no período entre o pôr do sol e o nascer do sol é crucial, e também evitar qualquer problema com o tráfego, acidentes, e claro, torcer para não ter problemas técnicos. Nos classificamos em terceiro na classe Cup 3 Pro, e isso é bem animador, nos coloca em uma boa posição de largada e mostra que temos um bom ritmo, mas em uma corrida de 24 horas o principal é ainda estar lá no final. Então o nosso objetivo é terminar, e acho que se terminarmos temos boas chances de um bom resultado, mas aqui terminar nunca é fácil. Problemas para o Porsche. O Finn estava completando as voltas finais, eu estava olhando o monitor de tempos e vi que ele estava muito lento nos últimos setores. Eu não estava no carro naquele momento, mas pelo que entendi, o câmbio quebrou e tivemos que trocar. Falamos com o Sven, o chefe do carro, e eles estavam tentando trocar a transmissão. É um trabalho de cerca de 2 horas, então nesse momento não estava muito claro qual seria o plano. Parece que será uma parada longa e mais uma decepção. Tudo estava correndo perfeitamente até pouco depois da meia-noite. Minha companheira de equipe estava em um carro, um GT3 ultrapassou, veio a bandeira amarela, o GT3 freou forte e ela acabou batendo nele. Danos significativos na parte frontal do carro.